Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Projeto Pílulas da Associação Médico Espírita de São Paulo, onde nós estamos lendo os capítulos do livro Caminho, Verdade e Vida. Meu nome é Leandro e hoje eu falarei sobre o capítulo 67, Os Vivos do Além. Mas antes disso, eu gostaria de convidar você a podermos fazer uma breve oração, trazendo assim serenidade aos nossos pensamentos, agradecendo pela oportunidade de podermos refletir por alguns instantes sobre os ensinamentos do Mestre Jesus. Que essas palavras possam tocar o nosso coração e encontrar ali um solo fértil para que possa fortalecer, crescer e se expandir e assim se manifestar através dos nossos atos. Que assim seja. Bom, e nesse episódio, chamado Os Vivos do Além, e aí já fica um spoiler de um nome bastante provocativo, a passagem que é citada a epígrafe deste capítulo é a seguinte: E eis que estavam falando com ele dois varões, que eram Moisés e Elias. Lucas, capítulo 9, versículo 30. Então, o momento em que isso acontece, Jesus ele sobe ao morro para orar, um pouco antes já de vivenciar a sua paixão, onde passa por todo o sofrimento da carne, antes da sua crucificação. E naquele momento, então, ele sobe ao morro, acompanhado de dois de seus discípulos, e enquanto ele estava lá a orar, aparece a ele, então, dois espíritos que conversam com eles, e estes eram Moisés e Elias. Esse é o contexto em que se passa esse trecho. Várias escolas religiosas, defendendo talvez determinados interesses do sacerdócio, asseguram que o Evangelho não apresenta bases ao movimento de intercâmbio entre os homens e os espíritos desencarnados que os precederam na jornada do mais além. Entretanto, nesta passagem de Lucas, vemos o Mestre dos Mestres confabulando com duas entidades egressas da esfera invisível de que o sepulcro é a porta de acesso. Aliás, em diversas circunstâncias, encontramos o Cristo em contato com almas perturbadas ou perversas, aliviando os padecimentos de infortunados perseguidos. Todavia, a mentalidade dogmática encontrou aí a manifestação de Satanás, inimigo eterno e insaciável. Aqui, porém, trata-se de sublime acontecimento no labor. Não vemos qualquer demonstração diabólica, e sim, dois espíritos gloriosos em conversação íntima com o Salvador. E não podemos situar o fenômeno em associação de generalidades, porquanto os amigos de outro mundo, que falaram com Jesus sobre o monte, foram devidamente identificados. Não se registrou o fato declarando-se, por exemplo, que se tratava da visita de um anjo, mas de Moisés e do companheiro, dando-se a entender claramente que os mortos, entre aspas, voltam de sua nova vida. É muito interessante a forma como é colocado nesse texto em relação a uma interpretação que determinadas linhas filosóficas ou religiosas fazem desta passagem, deixando de valorizar exatamente aquilo como se deu, como está descrito, aonde é nominado a esses dois espíritos que estavam junto a Jesus, conversando com Jesus, justamente sobre este momento tão crítico que ele ia vivenciar logo na sequência com a sua crucificação. Então, Moisés e Elias estavam juntos a Jesus, trazendo reflexões sobre aquele momento, talvez orientações, quem sabe, sobre aquilo que estava por se suceder.
E dessa forma explícita como foi colocada, muitas vezes se ignora este fato de que existe este intercâmbio como uma lei natural, do intercâmbio entre aqueles que estão encarnados e aqueles que estão desencarnados. A comunicação entre espíritos, ela acontece diuturnamente, estando aqueles aqui presentes na Terra acordados ou dormindo, com aqueles que também estão encarnados, dormindo ou acordado, como também com aqueles que se encontram já desconectados da matéria. O intercâmbio entre espíritos, então, ele ocorre pelo processo mediúnico, e todos nós temos esta faculdade fisiológica da mediunidade. Algumas pessoas com esta faculdade um pouco mais aguçada do que outras, mas é importante reconhecermos que a comunicação entre espíritos, ela ocorre de encarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado. E isso é muito importante que reconheçamos, até porque somos muito mais influenciados a estas comunicações do que podemos imaginar. E neste caso em específico, descrito por Jesus, ali no Evangelho segundo Lucas, estavam então dois espíritos desencarnados conversando com um espírito, naquele momento encarnado, Jesus. E seus discípulos puderam visualizar, puderam enxergar estes espíritos desencarnados ali materializados. Inclusive, Pedro, se não me engano, nessa passagem, ainda fala, vou preparar mais dois abrigos, duas tendas para eles. Então, vou preparar 3 tendas, uma para você, mestre, e outras para os outros 2 amigos de Jesus. Até que eles se desmaterializam, e os discípulos ficam chocados com aquela cena. Dado aí o fenômeno como aconteceu de forma tão presente e palpável para aqueles que puderam vivenciá-lo. Mas, como eu falei no início dessa nossa conversa, é um título bastante provocativo, Os Vivos do Além. Não são os mortos do além. E este é um paradigma também importante de trazermos para o nosso dia a dia. O paradigma de que, na verdade, somos espíritos eternos e que estamos, por enquanto, encarnados aqui na Terra. Mas o espírito continua vivo. Ele não morre com o corpo. Ele continua vivo e ainda mais liberto, com muito mais consciência, uma vez que se encontra desconectado da matéria, que nos limita até pela necessidade que temos de estarmos encarnados. O cérebro e nosso envoltório corpóreo, ele limita as percepções que o nosso espírito pode ter. E é importante que também seja assim, a fim de que possamos estar plenamente conectados com o presente, conectados com a vida corpórea e assim vivenciarmos este nosso propósito de estarmos aqui no planeta Terra, nessa escola, a fim de avaliarmos se estamos ou não de acordo com aquela proposta que fizemos no nosso planejamento reencarnatório antes de estarmos aqui presentes, aquelas matérias que nós decidimos estudar, vivenciar, praticar ao longo desta jornada. E é para isso a beleza do esquecimento e essa redução um pouco da nossa consciência. Mas, voltando ao tema central sobre os vivos do além, quando tomamos então a consciência de que não existe a morte com o término da vida corpórea, podemos então ter aqui a demonstração prática nesse relato de que, mesmo com o término da vida material, a vida espiritual continua. E este intercâmbio entre desencarnados e encarnados permanece. Já acontecia aqui, mas ele continua acontecendo. E ali temos que também trazer a reflexão sobre, uma vez que este intercâmbio acontece
muito mais presente do que conseguimos imaginar. A importância e a necessidade de estarmos atentos a quê? Ao nosso padrão vibratório, àquela sintonia com a qual estamos mantendo os nossos pensamentos e estamos nutrindo os nossos sentimentos. Porque é a partir desta lei de sintonia que estamos nos conectando com os espíritos afins. Se esse intercâmbio ele permanece, à medida que eu me conecto então com um padrão vibratório mais elevado, eu permito também acessar estes companheiros de jornada que estão nessa mesma vibração. Em contrapartida, e assim como Jesus também vivenciou e foi demonstrado e descrito ao longo de toda a Bíblia e o Evangelho, quantos outros episódios ele pôde atuar em pessoas que estavam, como dito na Bíblia, endemonizadas, mas sim sobre a influência de espíritos desencarnados que estavam enclausurando aquela vida, aquele outro espírito aqui na matéria, trazendo limitações como uma manifestação de doença, como uma manifestação de um comportamento específico, e que na autoridade moral de Jesus pôde intervir sobre aquele espírito, permitindo assim que aquele espírito deixasse de influenciar aquele espírito encarnado, aquela outra pessoa que estava aqui passando por esse desafio terreno. Mas como Jesus sempre dizia, olha, vá e não voltes mais a pecar. Não voltes mais a entrar na sintonia que possibilite que estes companheiros voltem a se conectar contigo. Esta era a mensagem que Jesus colocava pedagógica para que as pessoas pudessem, então, escolher novas atitudes, nutrir novos sentimentos e assim se desvincular daqueles espíritos que os atormentavam. Eu deixo esta reflexão final a todos nós sobre a importância, então, de estarmos atentos àquele famoso orai e vigiai, ou seja, como podemos manter os nossos sentimentos, os nossos pensamentos e os nossos atos conectados à lei maior, à lei do amor, porque assim podemos propagá-lo e sermos influenciados positivamente por todos aqueles que também querem que continuemos nesta jornada. Para concluir, então, eu gostaria de fazer uma prece, agradecendo por esta oportunidade de tocarmos um assunto tão caro para a nossa jornada terrena, que pode nos ajudar como uma bússola e um sistema de alarme, nos orientando a permanecermos no rumo da lei do amor. Lembrando dessa conexão profunda que existe entre espíritos, independentemente se encontram encarnados ou desencarnados. E a lembrança de que somos, sim, espíritos eternos, que estamos passando agora por uma jornada terrena. Que por mais que os desafios possam ser grandes para o corpo, talvez possam ser menores quando pensamos na eternidade do Espírito. E que estamos todos abraçados pelo amor divino, nos amparando e nos orientando. E que para tanto é importante estarmos nesta sintonia, permitindo assim sermos influenciados positivamente, permitindo assim recebermos este abraço, esse afago, este acolhimento do nosso Pai Celestial. Que assim seja. E espero encontrá-los aqui nos próximos episódios deste projeto Pílula da Associação Médico Espírita de São Paulo. Até mais.